Eu sou a Amanda. E eu sou a Cláudia. Eu sou a Ana. E eu sou a Mayara. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Contra a Cultura, a sua melhor central do submundo artístico. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa o músico independente Vitor Santana para falar um pouquinho sobre a experiência dele e principalmente para abordar o tema das gerações musicais. Muito bem-vindo, Vitor. Bom, Vitor, me fala um pouquinho sobre você. Eu sou músico, né? Eu sou guitarrista. Hoje eu tô em uma banda de casamento que se chama Alto Dom. E a gente faz mais cerimônia, né? É o que a gente costuma tocar mais. E desse ano a gente começou a pegar festas também, festa de casamento. Às vezes aparece algum aniversário, alguma festa para a gente tocar também. Então, hoje seria esse o cenário, né? Eu sou o guitarrista hoje na música com que eu trabalho é com Alto Dom, com essa banda de casamento. Então você participa mais de eventos, você trabalha mais com eventos. Isso, mais eventos, né? Tem muito músico que dá aula, mas eu não dou aula, eu só toco ao vivo, né? O pessoal fala muito no meio musical que é tocar na noite, né? Que a gente chama, mas nem sempre é à noite. Já toquei de tarde também e dá a mesma coisa, né? Hoje, com a música, é só show mesmo que eu faço. E além de você tocar, você canta também ou só toca mesmo? Não, eu só toco. Eu falo que eu sou guitarrista, mas eu toco violão também, né? Violão dou uma enganada, assim, mas o que eu toco mesmo é a guitarra. E quando mais ou menos você começou a trabalhar com essa sua banda? Você sempre quis entrar para o cenário musical ou não? Em 2015, né? 7 anos atrás, eu decidi ser músico e entrar de fato na Autodom foi esse ano. Com eles desde esse ano, assim, desde 2015 eu tenho essa pretensão de trabalhar profissionalmente com música, né? E você toca todos os estilos musicais ou só aquele que você mais se identifica? Ou é uma questão da banda escolher mesmo, do grupo? Hoje em dia é muito difícil você tocar um estilo musical só e para poder viver, por exemplo, tocando um único estilo, você tem que ser muito bom nisso, porque aí a galera vai te contratar porque você é bom naquele estilo. E por trabalhar com a banda de casamento, tocar muito em festa, a gente tem que tocar de tudo. Então acaba que todos os estilos, reggae, rock, sertanejo, axé, pagode, você tem que tocar um pouquinho de cada coisa para poder agradar todo mundo. Entendi. Você é fácil trabalhar com a música? Você já pensou em trocar de profissão por conta das dificuldades mesmo? Fácil trabalhar com a música, porque é o mercado que eu gosto, que eu me identifico. Quando a gente fala, por exemplo, de dificuldades, né? Todo trabalho, na verdade, tem as suas dificuldades. Eu acho que o que faz a gente continuar neles é o amor mesmo à profissão, e aí essas dificuldades acabam passando meio que batido, né? A gente acaba superando. A dificuldade, por exemplo, muito grande no caso da música é a questão do horário, né? Os músicos falam de tocar na noite porque a maioria dos eventos acontecem à noite. E você ter essa disponibilidade para sair e tocar, voltar para casa, muitas vezes de madrugada, isso acaba sendo um desafio. Eu acho que hoje na música essa para mim é a maior dificuldade, mas é o que eu falei, a gente tocando pelo amor à música, isso daí acaba sendo superado. Certeza. Agora eu vou entrar um pouquinho nas perguntas sobre gerações musicais, tá bom? Uhum. Nos tempos atuais, você acredita que as redes sociais elas influenciam nas nossas escolhas musicais? Eu acho que as redes sociais influenciam, se não 100% na nossa vida, praticamente 99%, né? Tudo, tudo que a gente faz acaba sendo muito influenciado pelas redes sociais e a música não é diferente. A geração que a gente vive hoje do TikTok é muito presente nesse sentido, porque tá sempre rolando uma musiquinha, uma dança ou com alguém falando alguma coisa, e a música ali de fundo. E por estar sempre imerso nesse universo
de redes sociais, a gente é bombardeado a todo momento por essas músicas. Então, acaba estourando as músicas muito rápido, cai no gosto da galera e a gente começa a ouvir coisas muito parecidas com isso, porque a gente criou essa identificação. Então, eu acho que influencia demais na gente escolher quais músicas a gente vai ouvir, né? Sempre os meios de comunicação acabam tendo essa função. Por exemplo, lá nos anos, sei lá, 70, 80, era uma influência muito grande dos rádios, né? Então, por exemplo, meu padrinho fala muito para mim que ele não escolhia o que ele ouvia, era o que estava tocando na rádio e era isso. Ele não podia pegar o Spotify ou entrar no YouTube e ouvir alguma outra coisa, tinha que ser o que estava rolando. Então, era comum que você tivesse um gosto muito próximo do que você ouvia no rádio, e a mesma coisa eu acho que acontece hoje por conta das redes sociais e da internet. Eu acredito que, de certa forma, ela acaba ajudando, mas, assim, dependendo, atrapalha um pouco, ou não? Depende muito, porque eu não consigo ver, por exemplo, algum gênero musical que seja ruim. Tem algumas pessoas que às vezes falam, funk não presta, só fala besteira e tal, mas eu não identifico dessa forma. Eu acho que todas as músicas, na verdade, elas são boas. Eu acho que quando uma música ela é bem tocada, é bem executada, eu acho que já está rolando. Então, não acho que influencia para o bem nem para o mal. O que eu acho que a maior vantagem é que a gente tem a liberdade de ouvir qualquer coisa a hora que quiser, pesquisar qualquer estilo que você tiver interesse, né? Aproveitando para perguntar, qual que é o seu ritmo musical favorito? Eu gosto muito de sertanejo e blues e rock. Assim, o sertanejo é mais quando eu tô tocando violão, mas na guitarra o que eu mais me familiarizo é com blues e depois com o rock. Você acabou de responder que não tem um que você não tem um ritmo que você não goste, né? Mas qual que é o que você menos gosta? Que eu menos gosto, que eu acho que eu não escuto muito é axé. Assim, axé é o tipo de coisa que eu não costumo ouvir. Axé e reggae, eu acho que são os dois que eu menos escuto. Então você não encontra axé na sua playlist. Não encontra axé na minha playlist, não. Então tá bom. Qual estilo musical que você considera o mais popular? Estilo musical mais popular. Ó, essa é uma ótima pergunta, porque a gente não tem mais estilos, digamos assim, estilos puros, né? Estilos da raiz de quando eles foram criados, né? Quando a gente fala de rock, de blues, de sertanejo, você tem uma base muito forte de quando esses estilos foram criados, mas hoje acabou misturando muito. Então você pega, por exemplo, o Zé Felipe, que ele toca sertanejo e acaba puxando um pouco para um pop, às vezes para um funk. Então a gente tem muitos estilos variados e fica um pouco difícil de dizer qual que é o mais popular. Mas eu acho que seria algo entre sertanejo, com pop, com funk, talvez um pouco de pagode. Eu acho que é isso que mais rola hoje, que a galera mais ouve, que mais toca por aí. E você tem algum ídolo que você se inspira? Com certeza. Eu tenho alguns. O principal é o John Mayer. Assim, eu sou fissurado nele, eu sou muito fã. Inclusive, a guitarra que eu tenho, que é a guitarra que eu mais uso hoje, é uma réplica da guitarra dele. Então, ele é o meu ídolo máximo, assim, sou super fã dele. Mas tem outros também, como o Jimi Hendrix, o Stevie Ray Vaughan, são guitarristas que eu sou muito fã e que eu acabei indo para guitarra por causa do John Mayer, né? Antes eu tocava só violão, e aí eu conheci as músicas dele, conheci ele tocando guitarra e falei, meu, que negócio incrível, eu quero fazer isso também. E foi daí que eu parti para guitarra. Gente que é músico sempre tem algumas influências que você olha assim e fala, meu, o que esse cara tá fazendo? Eu quero fazer igual, deixa eu entender como que ele tá tocando, o que que ele usa de efeito, como que ele timbra a guitarra, uma eterna busca em tocar igual, em ter um timbre parecido,
A gente nunca vai conseguir porque cada pessoa vai ter o seu próprio jeito de tocar o instrumento. E da sua geração, você podia citar alguns músicos que fizeram sucesso ou que tipo de música você ouvia naquela época? Bom, eu gosto muito de sertanejo, então vou citar, por exemplo, o Vitor e Léo, especialmente o Vitor, porque ele tocando o violão, ele fazia algumas coisas que eu acho incrível, assim, eu acho que ele toca muito bem. O Jorge Mateus também, citando principalmente o Mateus, que assim como ele é muito fã do John Mayer, inclusive ele tem também uma guitarra igual a dele, e o que ele faz na guitarra também eu acho muito bacana, e trazer uma guitarra para o sertanejo que não tem muito a ver com guitarra é um negócio que é bem legal, porque acaba sendo muito diferente, eu acho que acaba somando muito no som dele, né? Mas hoje em dia, assim, na nossa geração, você tem poucos instrumentistas que se destacam muito. Normalmente a gente vê mais falando de cantores, né? Os cantores acabam fazendo muito mais sucesso do que os músicos que tocam algum outro instrumento. Mas eu acho que eu destacaria esses dois, principalmente o Matheus, que eu acho que ele toca muito e tudo que ele faz acaba ficando muito bom. Então, você acha que os músicos deveriam ter mais protagonismo? Eu acho que sim, mas eu acho que isso acaba sendo culpa dos próprios músicos e não, por exemplo, o contrário. Eu não acho que eles são vítimas, mas eu acho que eles pararam de buscar isso. Acho que fica cada vez mais cômodo deixar para lá e vai deixando, porque o frontman, né, o cara que está cantando, que está ali aparecendo, ele sempre vai aparecer mais do que a galera que está tocando alguma coisa. Então, naturalmente ele aparece mais. Mas quando o músico que toca algum instrumento também não faz questão de se destacar nem para o público dele, acaba ficando um pouco esquecido, né? E eu acho que hoje, no mercado que a gente vive, é muito mais fácil você ser esquecido do que ser lembrado, porque tem muita gente, com a internet tem muita posição, então é natural que a galera vá sumindo, né? Você acredita que o nosso estilo musical pode mudar conforme o momento? Eu tenho certeza absoluta disso. A gente, a gente muda muito, e aí eu tenho dois pontos de vista sobre isso, né? A gente como músico muda e a gente como pessoa que ouve música também muda. Quando a gente está tocando muito tempo, um mesmo estilo, um mesmo ritmo, você acaba enjoando e procurando referências de outras coisas. E aí você procura essas referências e traz para o que você já tocava e acaba criando algo novo e mudando. Eu acho que como músico a gente acaba mudando naturalmente, sem perceber, sem fazer nenhum esforço. E como ouvinte também, a gente acaba mudando por causa desse movimento dos músicos também. Então, às vezes o cara que a gente ouve tava numa onda mais rock, mais pop, e de repente ele vai começar a ir para um folk e muda completamente. E aí, por gostar, você acaba acompanhando e indo nessa mudança também. Então, acho que a gente está todo momento mudando. E eu gosto muito de comparar também com as emoções, né? Quando a gente está num dia mais alegre, aí coloca aquela música que é alto astral, que é para cima, mas quando você está num dia que você está aquela bad, é só música para chorar, para ficar enfiado no quarto. E é isso, espera passar e depois no outro dia tá feliz, aí muda, vai para as músicas alegres, né? Então a gente vai alternando, né, com muita frequência. Qual a sua opinião sobre as músicas atuais com versus as músicas antigas? Eu acho, sendo bem sincero, que hoje a gente tem uma evolução das músicas atuais em comparação com as músicas antigas. Hoje a gente também tem uma produção muito maior e qualquer pessoa consegue criar, produzir alguma coisa. Por exemplo, em casa você consegue montar um home studio e gravar um CD e lançar na internet. Então a gente também acaba dando muita possibilidade para pessoas que não estão ainda preparadas o suficiente para lançar músicas boas, e aí a gente acaba tendo muita música ruim, mas eu acho que em proporção a gente tem muita música boa. Eu acho que a gente
tem essa evolução. Eu acho que hoje a gente ouve muita coisa que é legal, tem muita coisa que sai que é bacana, mas a raiz sempre vai estar lá nas músicas antigas. Então, pode pegar qualquer guitarrista hoje, ou de 10 anos atrás, ou daqui 20 anos, esse cara vai saber quem foi o Slash, vai saber quem foi o Jimi Hendrix, e vai tocar as músicas dele, porque você acaba tendo um pilar ali estabelecido, né? Meio que nem a filosofia, que você tem lá Sócrates, Platão, mesmo hoje, séculos depois, quando você vai para a faculdade, você estuda esses caras, porque eles fizeram uma parte muito importante da história, né? Então, acho que tem esse lastro das músicas antigas que estão aí para a gente poder aprender com elas, mas eu acho que hoje a gente ouve muita coisa boa, tem muita música legal saindo. Às vezes a gente precisa garimpar um pouco, né? Porque é o que eu falei, o volume de coisa ruim também aumentou, mas em proporção, acredito que tem muito mais música boa. As redes sociais do Vitor e da banda dele vão estar aqui na descrição desse episódio, então corre lá se você se interessou e quer acompanhar outra. Ei, se você gostou desse episódio, você vai amar o nosso podcast. Vem acompanhar o Contra a Cultura. Até o próximo!